Então vamos lá, né? Jones e Emanuel e Kim Kataguiri discutem economia do Brasil. Pelo visto é sobre o governo Dilma, né? Que estava na thumb. Vamos lá. Vamos lá. Kim, William Silveira pergunta aqui, ó. Pode nos explicar sobre a teoria comunista de que o Estado não precisa de impostos para se financiar, pois é emissor da moeda e quer emitir moeda, e que emitir moeda não causa inflação? Obrigado pelo Ninguém fala isso. seu trabalho. Tá, 5 minutos e 3 para comentários do Jones. Olha, na verdade, eu acho que isso nem é necessariamente comunista. Tem gente keynesiana que defende que você saia imprimindo dinheiro, que essa impressão de dinheiro não vai gerar inflação. É uma questão de oferta e demanda muito simples, né? A partir do momento que você imprime mais dinheiro, que tem mais dinheiro circulando no mercado, quanto mais tem uma mercadoria no mercado, quanto maior é a oferta dessa mercadoria, menos esse bem vai valer, né? Na realidade, a gente costuma chamar, e a Não necessariamente. imprensa costuma chamar, e a gente convencionou de chamar inflação aumento de preços, mas inflação na realidade, na origem do conceito, é expansão da oferta monetária, é você ter mais dinheiro circulando. E aí, por que os ataques E aí entra a questão, o governo Bolsonaro não tinha tanta emissão de moeda, era o paraíso neoliberal de contenção de gastos. O preço dos alimentos explodiu, tinha baixa circulação de moeda. E aí? Você teve inflação com baixa circulação, não é causa e efeito, mas as regrinhas liberais que ele decorou do Instituto Mises faz ele repetir essa merda. que são feitos, por exemplo, ao Lula, do PT, contra o Banco Central e a alta taxa de juros são absolutamente injustos. Porque a taxa de juros não é uma coisa definida pela cabeça dos diretores do Banco Central. Aliás, o próprio indicado, né, para a presidência do Banco Central, do Lula, que é o Galípolo, votou para manter e aumentar a taxa de juros do Banco Central e todos os 4 diretores indicados pelo PT votaram da mesma maneira. Então, essa teoria deles de que isso está sabotando o Brasil e que o grande responsável por a gente ter uma taxa de juros alta e aí diminui a produtividade porque o crédito está caro, e aí com o crédito caro você não tem investimento, sem investimento você não tem geração de emprego, geração de renda, você não tem coleta de impostos, é absolutamente falacioso. Por que a gente está no cenário fiscal de hoje? Justamente por causa dessa crença, né, que ficou tão cristalizada durante os governos petistas, principalmente na gestão do Tombini e do Banco Central, que foi o mais absoluto desastre de tentar baixar a taxa de juros na canetada, justamente porque não é o governo que vai definir o preço do dinheiro, que o juro não é nada mais do que o preço do dinheiro. O que vai definir a taxa de juros não é a cabeça do banqueiro central, não são os diretores do Banco Central, mas sim qual que é a situação de saúde fiscal do Caralho, velho, o Jones tá rindo e, tipo assim, o que ele tá falando é um completo absurdo. país. E a gente vê hoje que o Brasil, como eu coloquei, tem 94% de gasto obrigatório, ou seja, mesmo que a gente tenha um presidente da República, 94% de gasto obrigatório. Ele vai citar quanto por cento desse gasto obrigatório se refere à dívida pública? Vamos ver se ele vai citar esse ponto. mesmo que a gente Que é, ó, 94%. Correto? Que ele falou, 94%. Se eu não me engano, o gasto da dívida pública, as parcelas, pagar a dívida pública brasileira consome 54% do orçamento. Então, ou seja, dos 94 que ele apresenta, já cai para 40, né? O que é realmente reinvestido na população. O resto vai para esse 54% da dívida obrigatória vai para os rentistas, para os donos dos bancos privados. Os bancos privados é quem lucram com isso. tem um Congresso Nacional com 308 deputados para mudar a Constituição, para cortar o gasto, ainda assim a gente não conseguiria rever 94% dos gastos que são feitos. E se a gente não fala em relação a volume de gasto, se a gente não faz uma análise em relação a volume de gasto, qualidade do gasto, pior ainda. E aí, ele vai citar exemplo de escola. O Brasil gasta muito e gasta mal, em regra. Não há uma análise ano a ano, como acontece nos Estados E aí eu já vi ele usar o exemplo das escolas várias vezes para falar disso. Ah, não, nós gastamos muito com o ensino superior e pouco com o ensino base. Já vi ele falar isso várias vezes, né? E aí o que acontece? O ensino superior, gente, são vários cursos. Quem já foi na Universidade Federal
Você entendeu? É um espaço grande, são vários cursos, vários prédios, vários laboratórios, né? Tem universidade que tem um acelerador de partículas que nem na Unicamp, você tem uma universidade que tem observatório, o FJF tem observatório, você tem universidade que tem quase um complexo químico dentro da universidade, né, de tão grande que são os laboratórios de química. E aí, tipo assim, uma escola de base não precisa disso. Uma escola de base são as matérias para a formação básica do indivíduo, né? Então você não tem uma necessidade de ter um equipamento tão vasto que seja que tenha uma utilidade tão específica. Né? Ali no ensino fundamental você está mostrando funcionamentos gerais das ciências para a pessoa, né? Das áreas do conhecimento. Né? Então você não tem uma necessidade de gasto tão grande. E aí ele usa esse tipo de coisa. Tipo assim, nós gastamos mais com o ensino superior do que com o ensino base. É lógico que a gente gasta com o ensino superior muito mais. Se você tem uma infraestrutura de qualidade para a universidade funcionar, você vai gastar muito. Estados Unidos, como acontece na Europa, como acontece no Japão, como acontece em Israel. Não há uma revisão anual de qual foi, como acontece como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Nos Estados Unidos, revisão de gastos. O país que está enfiando dinheiro na Ucrânia para manter a guerra. Revisão de gastos. Você está de sacanagem. Europa, cara, como acontece no Japão, como acontece em Israel. Não há uma revisão anual de qual foi a qualidade do gasto. Tudo bem, a gente gastou X em educação. Quais foram os indicadores? Né? Um grande exemplo disso foi a gestão. Caralho, velho. Eu sou um profeta, né? Sabe, eu expliquei a questão da educação, o porquê que você tem um gasto muito maior que a educação superior e porquê que o ensino base você tem que ser. Normalmente você vai ter um orçamento mais enxuto, né? Gestão do Haddad no Ministério da Educação. Os gastos com educação quadruplicaram e ele entregou um país em que 92% da população não é capaz de interpretar um texto com qualidade. Entregou um país, né, com os piores rankings. Você sabe qual país que lidera o ranking da América inteira, Norte, Central e Sul, no ranking de educação da Unesco? Cuba. Pois é, né? Internacionais e mesmo rankings nacionais. Cara, de avaliação. Eu vou dar uma acelerada na fala do Kim, porque a voz dele pra mim é intragável. De educação básica, de desempenho em ciência, de desempenho em leitura, de desempenho em matemática, ou seja, não adianta só repetir e reforçar o discurso de que é só gastar, é só colocar mais dinheiro, é só gastar. O exemplo que eu coloquei aqui do licenciamento ambiental que o Jones aprendeu hoje que é um EIA-RIMA. Tá indo para você construir estádio de futebol. E olha para você ver, o cara, a única coisa que ele teve a mais que o Jones no debate é visível nele inteiro, é essa questão de você, ele teve uma experiência parlamentar. E só. É o que sobra do Kim Kataguiri. Que ele é. Nossa, ele é ridículo. Futebol, tá indo para você fazer o recapeamento de uma cidade, tá indo para você ordenar gastos e fazer investimentos que são de responsabilidade da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. No final das contas, a conta de luz fica mais cara, no final das contas, o transporte fica... A conta de luz ficou mais cara porque vocês privatizaram a porra da Eletrobras. Vocês privatizaram a porra do setor elétrico, coisa que nenhum país é assim. Os Estados Unidos têm controle estatal sobre a distribuição de energia deles. Fica mais caro, tudo fica mais burocrático, tudo fica mais caro porque a gente gasta muito mais para atender interesses políticos do que para proteger o meio ambiente. O que eu coloquei e aprovei no meu relatório do projeto de lei de licenciamento ambiental? Que sempre que existe uma coisa chamada hierarquia de mitigação, né? Primeiro você evita o impacto ambiental, depois você mitiga o impacto ambiental, depois você compensa o impacto ambiental se não tem jeito. Para fazer essa ferrovia, eu vou ter que desmatar, então a única maneira é compensar, não tem como evitar, não tem como eu mitigar esse impacto ambiental. Então eu vou compensar fazendo o quê? Fazendo reflorestamento e não construindo um estádio de futebol. Eu coloquei no meu relatório justamente que tem que haver nexo causal entre o impacto ambiental e a compensação ambiental. É o lógico, é o racional, é o que se faz em política pública em toda a OCDE, praticamente todo mundo desenvolvido e que eu busco trazer para o Brasil. E aí o Jones coloca, não, isso é defesa de empresário. Falar que o empresário está sendo achacado por político, por governador, por prefeito, é defender empresário, né? E como se eu defendesse que empresário é santo, quando na realidade todas as vezes que os lobbies de grandes corporações foram ao Congresso Nacional para pedir privilégios, todas as vezes eu votei contrariamente, me posicionei contrariamente e discursei contrariamente. No mesmo caso de botar na cadeia os donos da Vale. Quer comentar, Jones, ou vai para a pergunta? 3 minutos? Isso.
Por favor. Vamos lá. Não, eu preciso voltar para a pergunta anterior, porque eu trouxe o exemplo do Piauí, na ideia de criticar um projeto de lei do Kim Kataguiri, só que ele não lembrou que apresentou esse projeto de lei semelhante à política do Piauí, só que qual era o projeto de lei do Kim Kataguiri, que aí me desculpe que eu não vou lembrar o número de cabeça do PL, mas qual era o projeto de lei dele? Era que as pessoas informassem para a Anatel o e-mail do celular roubado, ao invés de informar para a operadora e a operadora informar para a agência reguladora. Porque no Piauí teve que ter ordem judicial. As operadoras têm uma estrutura, poderiam repassar tudo isso para a agência reguladora em contato direto com os órgãos de polícia. Só que as operadoras não querem isso, porque se continua roubando o celular, é muito bom para elas. Porque cada vez que o celular é roubado e não é recuperado, você vai lá e compra de novo. O Kim Kataguiri apresentou um projeto de lei que, ao invés das operadoras assumirem a sua responsabilidade, toda a responsabilidade ficava com a agência reguladora do governo Nossa senhora, peraí, que o Jones virou uma metralhadora aqui. federal. Eu imagino que você esqueceu do projeto de lei que você apresentou. Ele também usou o argumento, você não conhece presídio. Kim, eu já trabalhei com menores que cumprindo medidas socioeducativas e já trabalhei com pessoas encarceradas também. Inclusive, meu projeto de mestrado foi na área de criminologia crítica. Conheço o presídio, conheço ex-presidiário. Eu desafio você a me mostrar um estudo dizendo que a mudança na dosimetria da pena, porque é basicamente disso que a gente está falando, vai impactar no nível de roubos e furtos. Isso não existe em canto nenhum do mundo. Toda criminologia crítica, todo debate consolidado mostra que não há nexo causal entre o aumento de pena e a redução daquele delito. Se tivesse alguma relação, Vilela, por exemplo, homicídio no Brasil teria caído muito, por exemplo, depois dos crimes hediondos, o assassinato da Daniela Pérez, que em seguida aquilo ali veio crimes hediondos, aumentou as penas e tal, dificultou a progressão do regime, caiu o homicídio no Brasil. Não. Essa medida do Piauí é uma medida de inteligência eficaz, combate o roubo, desmonta as cadeias criminosas. Alguém fala, mas o receptador não fica preso muito tempo, mas o negócio dele fechou. Ele perdeu o capital que ele tinha, ele perdeu os contatos que ele tinha. Então aquele receptador, por mais que ele saia 2, 3 anos da cadeia, ele não vai sair, não vai ser mais receptador, porque a loja dele foi fechada. Sabe? Então isso sim é populismo penal. Sabe por quê? Porque traz uma medida midiática que não tem nenhum estudo, não tem nenhuma comprovação. Isso aí que o Jones está falando é verdade. Isso aí, eu sou da área da criminologia crítica, isso aí que ele está falando é verdade. Não tem nenhum estudo que sustenta que aumento de pena diminui a criminalidade. Não tem relação causal. Isso é impossível fazer essa conexão. É impossível. Não existe isso. Objetivamente não existe. Não tem porra nenhuma que mostre que aumentar 4 anos a pena para roubo de celular vai reduzir roubo de celular. Ele não está preocupado com você não ter o celular roubado. Ele está preocupado com fazer graça. A esquerda defende bandido. Não, pô, ninguém defende bandido aqui, não. A gente quer medidas eficazes que realmente combatam as formas de violência. Assalto, feminicídio, latrocínio, agressão, violência sexual. Vamos debater objetivamente quais medidas são eficazes. Aumentar a pena é eficaz? Isso no Brasil é feito há 40 anos. A violência no Brasil está diminuindo? Não. Objetivamente não. E aí é aquela questão. Nisso aqui o Jones deu um banho nele. Porque, cara, a questão de... Quando a gente fala de populismo penal, é aquela questão, tipo assim, de sempre procurar penas mais rígidas, penas mais duras, penas que, tipo assim, ou às vezes intensificação da pena, aplicação de pena de morte, esse tipo de coisa, é só pra mostrar pro povo, nós estamos punindo. Que, velho, vira um verdadeiro espetáculo. No fim das contas, só vai matar pobre. Você entendeu? Eu dou o exemplo aqui, ó. Aquela menina do tio Paulo, não é? Ela levou o tio morto no banco para tentar pegar um empréstimo, né, via de fraude, e ela foi presa. O caso da Americanas também é fraude, né? 54 bilhões de reais estimados o rombo da Americanas. Aí se você pegar lá e for olhar o tipo penal dos dois casos, os dois casos são fraude. Uma foi presa, o outro não. Sabe por quê? Porque no Brasil a gente só prende quem é pobre. É por causa disso. Tá? Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha. Beijo no coração, até a próxima. Fui!